Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo elétrico em condutores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na figura a seguir está representado uma configuração de placas condutoras paralelas infinitas, localizadas no vácuo, de mesma densidade superficial, de cargas ρ igual a 4 vezes 10 a menos 8 coulomb por metro quadrado, mas de sinais opostos. Qual a expressão e o módulo do vetor campo elétrico gerado por esse sistema em pontos localizados entre as placas? Presta atenção. Ele está falando aqui que as placas condutoras, elas são infinitas. Quer dizer que elas são bem grandes, tá? E aí, a gente tem que lembrar o seguinte. Na letra A, ele está pedindo o módulo do vetor campo elétrico gerado pelo sistema das placas, né? Por esse sistema de placas. Se a gente pensar na placa positiva, tá? Ela tem um campo elétrico de afastamento. Por isso que esse campo elétrico é para baixo, né? Eu vou chamar esse cara de E+. A placa negativa, ela tem um campo elétrico de aproximação. Então, esse campo elétrico é assim. Porém, ele quer o campo resultante aqui. Então, eu posso dizer que o meu campo resultante desse sistema vai ser o campo positivo mais o campo negativo. Ou seja, como eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu posso dizer que o meu campo resultante vai ser 2 vezes o campo elétrico formado aqui dentro. Como essas placas são paralelas e infinitas, a gente tem que lembrar que o campo elétrico ele é a densidade superficial divididos por 2 vezes o ε0, certo? Aí eu posso dizer então aqui que o meu campo resultante vai ser 2ρ sobre 2ε0. Se eu corto esses dois caras aqui, eu sei que o meu campo resultante vai ser ρ sobre ε0. Achei a minha relação. Agora é só substituir para eu achar quem? O módulo, o valor, né? Então fica assim, ó, que é resultante vai ser igual à densidade que ele deu, que é 4 vezes 10 a menos 8, divididos pelo ε0. O ε0 ele deu aqui, ó, né, que é a permissividade elétrica do meio, que vai ser 8,9 vezes 10 a menos 12. Resolvendo essa conta aí, agora, o que a letra B ela está falando? Descreva o movimento de uma partícula carregada negativamente de carga 2 vezes 10 a menos 8 coulomb e massa 3 vezes 10 a menos 6 quilos, lançada paralelamente às placas e entre elas com velocidade inicial de 100 metros por segundo. Então, a ideia da letra B é, eu vou pegar uma carga aqui, tá? Vou fazer ela bem grandona, e essa carga é negativa. Essa carga ela vai ser lançada para cá com uma velocidade inicial de 100 metros por segundo. Tá? Então, essa aqui seria a minha velocidade inicial, de acordo com o que o problema deu. Só que, veja bem, a carga ela tem massa. Se ela tem massa, então ela tem peso. Se a carga é negativa e essa placa é negativa, então ela vai ter uma força elétrica de repulsão, certo?
como ela é negativa e essa placa é positiva, eu posso dizer que a trajetória dela vai ser assim, né? Ela vai subir para cá, vai ser uma parábola, né? E quais as forças que estão atuando sobre essa placa, essa carga? Eu sei que a força resultante vai ser quem? O peso e a força elétrica. Mas como ela vai ser puxada para a placa positiva, eu posso dizer então que vai ser força elétrica menos peso, porque a força elétrica vai ser maior que o peso. Então a gente pode escrever o quê? Força resultante segundo a lei de Newton. Massa vezes a aceleração é igual força elétrica, carga vezes o campo, menos o peso, que é mg. Para eu determinar a aceleração, né? Porque ele está falando, né, que a gente tem que descrever o movimento da partícula, a gente pode dizer que a aceleração vai ser 1 sobre m, que multiplica carga, campo, menos massa, gravidade. Substituindo os valores que o problema deu aqui, vai ficar assim, ó. Então, isso vai me dar 20 metros por segundo ao quadrado. Agora que eu tenho a aceleração, a gente pode pensar no seguinte, olha só. Velocidade inicial não é igual a 100 metros por segundo. A aceleração não é igual a 20 metros por segundo ao quadrado, que a gente acabou de determinar. Então, como essa partícula está andando para cá e subindo, a gente tem aqui o movimento dela no eixo XY, né? Então, ela pode ser analisada da seguinte maneira. Como aqui ela está alterando o seu movimento em relação ao eixo Y e ela está se afastando normalmente em relação ao eixo X, eu posso dizer que o meu eixo X é movimento uniforme e o meu eixo Y é movimento uniformemente variado. Então, a gente pode pensar assim, olha só. Se eu falar de eixo X, ou seja, de movimento uniforme, a função horária dos espaços aqui é S igual a S0 mais VT. Como a gente sabe, o espaço inicial é aqui que a gente começou o movimento, então o S0 é 0. Então, S vai ser igual a 100 vezes o tempo, né? Porque a velocidade é a velocidade inicial ali. Agora, se eu for analisar isso aí em relação ao eixo Y, que é movimento uniformemente variado, aonde a velocidade na direção Y é igual a 0, a gente pode dizer o seguinte, ó, que S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Espaço inicial é 0, a velocidade inicial também é 0, então eu sei que o meu espaço na direção Y, né, esse aqui seria o da direção X, vai ser igual a 1 meio que multiplica 20, que é a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Ou seja, o meu SY ele vai ser igual a 10t ao quadrado. Então, eu tenho aqui a equação do eixo x e a equação do eixo y. Se a gente pensar aqui, ó, o meu tempo não é igual a Sx divididos por 100, então eu posso dizer que o meu SY vai ser igual a 10, que multiplica Sx sobre 100 ao quadrado, ou seja, o meu SY vai ser igual a 10 Sx ao quadrado divididos por 10.000. Se eu simplificar esse 10 com esse 0 aqui, eu sei que o meu SY vai ser o quê? 10 a menos 3
sx ao quadrado. E isso aqui é uma relação de acordo com o que o problema deu, que o problema pediu, né? Ó, descreva o movimento da partícula carregada negativamente de carga e massa lançada paralelamente às placas com velocidade de 100 metros por segundo. Então, a gente pode determinar o quê? Que a função dela é uma função de segundo grau. Então, meu movimento realmente é uma parábola. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.